Oi, gente! Hoje a palavra que eu tenho para trazer para vocês está em Mateus 18, no versículo 3. E disse: Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não fizerdes como crianças, de modo algum entrarei no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. Pensei nessa palavra já tem um tempinho também, mas foi logo que o Noah, meu bebê, tem 1 ano e 1 mês, eu acho que ele tinha uns 9 meses, e Deus falou muito forte comigo em relação a esse texto, quando eu comecei a observar a forma que ele se relacionava com o pai. Com o Pierre, né, meu marido. E Deus falou muito forte comigo, porque eu sempre ouvi as pessoas falando sobre esse texto, de que você precisava ser inocente como uma criança, que você precisava ser ingênuo como uma criança, que você precisava ser santo como uma criança, e por isso você herdaria o reino dos céus. E quando eu comecei a meditar nessa palavra, Deus falou muito forte comigo em relação a um outro sentido completamente diferente. Porque esse texto, ele fala que se você se humilhar como uma criança, ele não fala se você foi inocente igual uma criança. E quando eu pensei, eu sempre, às vezes parece que a palavra salta aos meus olhos e eu fico com aquilo na cabeça, tipo assim, semanas até eu conseguir entender de fato o que eu preciso entender aquele texto. E esse texto, ele me mostrou muito sobre a forma que o meu filho se retrata com o pai. O que acontece? Quando o Pierre está presente, o Noah, ele fica numa euforia fora do comum. E no início eu até fiquei meio assim, tipo, 9 meses da minha barriga, eu pari, normal, e parece que ele fica muito mais feliz quando o pai tá perto. E aí quando o Pierre sai de perto, é um caos. É um caos, é um desespero, e ele grita, ele meio que clama pela presença do pai. E o que eu entendi desse texto é que quando ele fala sobre você se humilhar como uma criança, ele fala justamente desse ponto, de você não pensar, sabe? Eu vejo o Noah, quando o Pierre sai, gente, tipo assim, não tem como acalmar ele enquanto, tipo, o Pierre não aparece de novo, ele não sossega. E a gente precisa ser assim, sabe? A gente precisa comemorar e ter prazer quando o nosso pai está presente, quando a gente está com ele. E quando ele sai, quando a gente não está diante da presença dele, a gente precisa clamar, a gente precisa ansiar, a gente precisa buscar e desejar estar na presença dele. Então, o que eu entendi dessa palavra que eu trago para vocês hoje é que você precisa pensar como uma criança e você precisa sentir como uma criança em relação ao seu contato com o pai, porque a presença do pai, ela é fundamental para construir o seu caráter cristão, o seu caráter como mulher de Deus, o seu caráter como homem de Deus. Então você precisa entender que existe um pai que está diante de você e como você tem se portado diante dele, né? Eu acredito que essa humilhação que a Bíblia fala não é só de você se humilhar como uma criança de uma forma ruim, mas quando você estar diante do seu pai, eu acredito que é você não pensar no que as pessoas vão falar de você, você não pensar no que as pessoas vão dizer ao seu respeito. É você pensar somente que você está diante do seu pai, aquele que está ali para te alegrar, aquele que está ali para te dar o que você precisa, aquele que está ali para te dar a segurança que você tem buscado, que está ali para te proteger e para prover para você. Então, para de pensar no que as pessoas vão falar, para de pensar no que as pessoas vão dizer de você. Não importa, você está diante do teu pai, e quando você sentir que ele não está por perto, entra em desespero, chora, grita, pede por ele, porque ele vai vir. E quando ele chegar, é a hora de você se entregar, se joga no colo dele, não pensa, só vai, entendeu? Então essa palavra que eu tenho para trazer para vocês, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa palavra, e eu espero vocês no próximo vídeo.